Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretaria de Saúde atualiza dados do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, o número de casos suspeitos de coronavírus subiu de 9 para 17. Todos os casos estão sendo monitorados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Saiba o que fazer para evitar o coronavírus. Se eu for espirrar, o que eu tenho que fazer? Espirrar no meu cotovelo, que assim eu não sujo a minha mão. Veja como estão os preparativos para o desfile das campeãs. A Mangueira abre o desfile das campeãs neste sábado às 9h30 da noite, seguida do Salgueiro, Beija-Flor, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e Viradouro. Não saia daí, a gente volta já. Nossa, que isso? Ai. Se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Mais importante do que pesquisar é botar em prática, é usar camisinha. Eu acho importantíssimo me prevenir, ainda mais depois de ver essas coisas, né? A gente começa essa edição falando sobre o coronavírus. Secretaria de Saúde atualiza dados da doença em todo o estado. Veja na reportagem de Vitor Gagliardo. Os números do coronavírus continuam aumentando em todo o mundo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, há 82.294 casos confirmados da doença em 46 países. 2.804 pessoas já morreram em decorrência do vírus. O Ministério da Saúde também atualizou os dados do Brasil. O número de casos suspeitos subiu de 132 para 182. Apenas uma confirmação em São Paulo. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Aqui no Rio de Janeiro, o número de casos suspeitos de coronavírus subiu de 9 para 17. Todos os casos estão sendo monitorados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O Ministério da Saúde frisou da importância de se combater os fake news sobre o coronavírus. Além de coletivas diárias, o Ministério lançou uma página na internet para tirar as dúvidas da população. O endereço é saude.gov.br/fake news/coronavírus. Também é possível tirar as dúvidas pelo WhatsApp. O telefone é de Brasília, DDD 61 99289 4640. Nós separamos algumas dúvidas das pessoas nas ruas sobre o coronavírus. Veja as respostas. Todo mundo que pega o coronavírus morre? Não, já pensou? A taxa de letalidade dele variou de acordo com os países e de acordo com a população que adoeceu, mas ela está entre 0,8% a 2% dos acometidos com a doença. Por se tratar de uma doença muito nova, não sabemos exatamente o comportamento, mas parece ser bem menos letal do que outras doenças, inclusive outros tipos de coronavírus. Como surgiu esse novo vírus aqui no Brasil? Ele chegou no Brasil através de um paciente que esteve em viagem à Itália. É verdade que o coronavírus não resiste ao calor? Não, isso não é verdade. Singapura é bem quente e está cheio de casos lá. Talvez ele tenha um tempo de sobrevida menor ou um comportamento diferente, mas a gente não tem como dizer que o calor impede a propagação do coronavírus. O governo diz que não há motivos para se assustar, mas ressalta que é preciso ter alguns cuidados. A repórter Mariana Rosadas vai mostrar como se prevenir dessa doença. Depois que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no país em plena quarta-feira de cinzas, os cariocas ficaram preocupados com a doença, cujos principais sintomas são tosse, febre, congestionamento nasal e diarreia. O Covid-19, como foi batizado, pode ser transmitido pelo ar, contato e, especialmente, através de superfícies não higienizadas. Por isso, o simples ato de lavar as mãos corretamente pode impedir a contaminação. Vamos umedecer as mãos com a água, aplicar o sabonete numa condição que dê para
uma quantidade suficiente que dê para espalhar em toda a mão. Espalhar nas palmas, dorso das mãos, polegares, as articulações, pontinha dos dedos e punhos. Enxaguando, sempre da ponta para baixo. Pegamos o papel, secamos a mão com o papel e com o próprio papel desligamos a torneira e descartamos o papel. Estou com mãos limpas. Outra maneira de se fazer que dispensa, né? A água, o sabão, a papeleira, o lixo, é usar o álcool em base emoliente, em que também a gente vai botar uma quantidade que seja suficiente para espalhar em toda a mão. Não adianta botar uma gotinha só. E mesma coisa, palmas, dorso das mãos, polegares, articulações, pontinha dos dedos e punhos. E muito importante também a higiene respiratória. Ou seja, se eu for espirrar, o que eu tenho que fazer? Espirrar no meu cotovelo, que assim eu não sujo a minha mão. Em 2010, na ocasião da gripe suína do H1N1, quando os cuidados com a higiene foram redobrados para evitar a enfermidade, casos de conjuntivite, diarreia, vômito e resfriados comuns também diminuíram drasticamente. Não há motivo para alarde nem pânico. O coronavírus é de 12 a 14 vezes menos contagioso do que o vírus do sarampo, por exemplo. O Covid-19 demanda uma proximidade em torno de 1,5 milímetro entre as pessoas para que ocorra contágio. Além do recém-identificado coronavírus, outros 7 tipos diferentes da mesma família de parasitas podem infectar os seres humanos. Inclusive, até 10% dos resfriados comuns são causados por esses micro-organismos, chamados assim por apresentarem formato de coroa. Outro ponto incomum entre o Covid-19 e as condições viróticas mais recorrentes é o agravamento dos quadros em pessoas com doenças pulmonares crônicas, entre outros pacientes. São as pessoas que têm maior risco em ter complicações da doença. São maiores de 60 anos, diabéticos, gestantes, crianças pequenas. A Secretaria Municipal de Saúde já reservou 120 leitos da rede para tratar possíveis pacientes adoecidos, garantindo 1 metro de distância entre eles e oferecendo diferentes níveis de isolamento. Já foi elaborado um plano de contingência, já estamos com todos os insumos necessários para o momento inicial. Realizamos treinamento da rede sobre essa doença nova e já temos organizados leitos que poderão ser disponibilizados, 120 leitos. A gente continua falando sobre o coronavírus. Por causa da doença, tem pessoas cancelando viagens programadas. Mas aí surge a questão: o que o consumidor pode fazer nessa situação, sem perder dinheiro ou pelo menos minimizar essa perda? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo no estúdio Renata Rubach. Ela é assessora jurídica do Procon Carioca. Renata, muito obrigado pela sua participação. E quais são as orientações do Procon Carioca? A primeira orientação importante é que o consumidor que esteja com uma passagem para algum desses locais afetados entre em contato com a empresa para pedir ou esse cancelamento ou a remarcação, que a orientação é não viajar para esses pontos focais aí da doença. Então, a primeira orientação é entrar em contato com a empresa e verificar quais as alternativas que a empresa vai dar para o consumidor. É bom esclarecer que ele tem a livre escolha. Ele pode remarcar ou ele pode cancelar. Enfim, a empresa pode dar opções, mas ele que vai definir o que melhor atende ele. Mas se essa empresa não quiser cancelar justamente algo que já tinha sido pago? A empresa ela tem que cancelar porque a razão, né, do cancelamento é uma razão por necessidade de saúde, né? Então, o que significa? Como está tendo um surto, uma epidemia, o consumidor ele está cancelando não por vontade própria dele, é porque ele realmente não pode ir para aquele local. Então, é diferente quando ele cancela porque mudou de ideia, enfim, que aí sim ensejaria uma penalidade ou alguma cobrança de taxa em razão desse cancelamento. Nesse caso específico, essa cobrança não deve ser feita. Agora, caso tenha dificuldade na negociação, pode-se recorrer ao Procon Carioca.
Sim, o consumidor que tentou contato com a empresa, não conseguiu, deve guardar todas as comprovações desse contato, né? Número de protocolo, enfim, o número do seu bilhete, todos os dados relativos a essa compra e ingressar com a reclamação no Procon Carioca, que a gente vai intermediar, né, esse contato com a empresa para poder resolver, né, garantir esse direito do consumidor. Quais são as opções? Reembolso integral, remarcar essa passagem para uma outra data ou até local, não é isso? Sim, pode ser uma outra passagem para um outro lugar, dependendo até a empresa, caso normalmente algumas empresas têm parcerias, ela pode remanejar esse consumidor para uma outra companhia, para algum outro destino. Enfim, as opções, as alternativas a empresa pode dar, e aí é a livre escolha do consumidor se ele vai aceitar ou não. Em regra, o que ele pode exigir, sim, é o cancelamento e o reembolso integral do que foi pago. Agora, existe um prazo máximo, mínimo, para conseguir tentar mudar essa passagem? Existe a regra da ANAC que estabelece o prazo de 24 horas da data do recebimento do bilhete para você poder cancelar gratuitamente isso em qualquer situação. Mas como nesse caso a gente está com uma situação específica, né, desse surto da doença, então aí esse prazo se aplica, mas também se você comprou fora desse prazo, você também vai ter esse direito ao cancelamento. E não há possibilidade de fazer um pagamento de taxa extra nesse caso? Não, nenhuma taxa, nem tarifa adicional em razão desse cancelamento. Agora, isso é muito importante a gente ressaltar que essa decisão está garantida na questão da lei, mesmo as autoridades de saúde não tendo cancelado voos em relação ao coronavírus, não é isso? Sim, na verdade a autoridade local, né, que vai determinar uma série de procedimentos e que aí vai ou não inviabilizar aquela viagem do consumidor. Por exemplo, tem muitas viagens que são de turismo, então que está tendo museus fechados, estádios, locais de aglomeração, parques, as pessoas ficam em casa. Então, assim, ninguém viaja para ficar trancado no quarto do hotel, né? Então, a ideia é que o consumidor que tenha inviabilizado o seu objetivo da viagem, ele já faz jus ao cancelamento. E como é que fica a questão dos fornecedores das empresas? Elas têm a possibilidade, por exemplo, de renegociar a promoção, que é uma questão, às vezes, muito delicada em relação à cobrança? Sim, eles podem oferecer as alternativas, né? Mas o importante é que seja alguma alternativa que atenda da melhor forma possível os interesses do consumidor. Então, o consumidor ele tem essa autonomia para decidir se ele vai optar pelo cancelamento, se ele vai aceitar uma remarcação ou se ele vai optar ser remanejado por uma outra companhia, enfim. A solução que a empresa vai dar, ela pode sugerir, mas a escolha é livre para o consumidor aceitar ou não. Renata, então vamos agora confirmar novamente os contatos do Procon Carioca para quem estiver nessa situação. O consumidor que tentou contato com a empresa que não conseguiu resolver, ele pode entrar em contato pelos canais de atendimento do Procon Carioca, as redes sociais, pelo telefone 1746 ou o site do Procon Carioca também. Todos os nossos canais estão disponíveis para receber essa denúncia. Muito obrigado pelas informações. Obrigada. Depois do intervalo, você vai saber quais são os principais blocos previstos para o final de semana e os preparativos para os desfiles das escolas campeãs do Carnaval Carioca. Não perca no próximo Rio TV Debate. Nós vamos discutir os caminhos da agricultura familiar, como funciona o processo de certificação, o que escolher na hora de comer. Os nossos convidados são o agricultor familiar Leonardo Millen, a nutricionista Patrícia Hung e Bruno Geraldo, do Movimento dos Pequenos Agricultores. Eu te espero na segunda-feira, às 14h, aqui no Rio TV Debate. O Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Embora não previna contra o coronavírus, ela será importante para facilitar o diagnóstico mais correto. As vacinas estarão disponíveis a partir do dia 23 de março. Para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval nas rodovias federais.
Foram registrados 81 acidentes, 84 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Ao todo, foram feitas mais de 8.600 autuações. As principais, ultrapassagens proibidas e passageiro sem o cinto de segurança. Já sabe o que fazer no final de semana? Nós preparamos uma lista com os principais blocos. São quase 40 atrações. Tem Anitta, monobloco, ou seja, opções não faltam. E a alegria começa bem cedinho. O antigo bloco das Poderosas agora é simplesmente o bloco da Anitta, que marcou a concentração para as 7 horas da manhã. A Anitta deve atrair mais de 200 mil pessoas, mudando o cenário do centro do Rio. Um pouquinho mais tarde, o Bafafá entra em cena sem sair do lugar. Pela primeira vez em 17 anos, o bloco troca a Praia de Ipanema pela Praça São Salvador, em Laranjeiras. Bem mais tarde, as mulheres de Chico voltam a cantar as canções do compositor Chico Buarque de Holanda. Ao melhor estilo Concentra, mas não sai, o bloco é uma das atrações nas areias da Praia do Leme. Em grande estilo, o monobloco fecha o carnaval no domingo. Mais de 300 mil foliões são aguardados para pular e cantar marchinhas, forróis, funks e outros ritmos. A agenda completa dos blocos está disponível no site blocosderrua.com.br. E sábado agora tem o desfile das escolas campeãs do Carnaval. Todos os ingressos já estão esgotados. O repórter Renato Chapô foi até a cidade do samba para saber como estão os preparativos finais para essa grande festa. 20 pessoas trabalham desde quinta-feira para aprontar a mocidade para o desfile das campeãs. A escola de Padre Miguel homenageou a cantora Elza Soares e ficou em 3º lugar no grupo especial. Os carros voltaram para o barracão em ótimo estado. Apenas este precisou de pequenos reparos. A gente está colando as mantas e trocando as bolas de acetato. Apesar de não ter conseguido o esperado título, a escola acredita ter tido um grande desempenho. Mas a diretoria reclama das notas para a bateria. A mocidade perdeu 2 décimos e esperava só notas 10. A bateria foi espetacular no desfile. Eu desfilei do lado da bateria o tempo inteiro. Eu sou músico, então eu conheço do que está acontecendo. Então não há nada que justifique uma despontuação tão grande. Então tem que realmente aguardar a justificativa para poder avaliar e ver se realmente tem algum tipo de razão ou não. Acredito que não tenha, mas a gente vai avaliar. Na área externa da cidade do samba, o movimento foi grande durante toda esta sexta-feira. Caminhões fizeram fila na porta do barracão da Mangueira para transportar os carros alegóricos para o sambódromo. A escola ficou em 6º lugar com um enredo que fez uma releitura da vida de Jesus, apresentado como índio, mulher e morador de rua. Na comissão de frente, o Jesus da Mangueira foi alvo de uma ação policial. A Mangueira abre o desfile das campeãs neste sábado às 9h30 da noite, seguida do Salgueiro, Beija-Flor, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e Viradouro. A campeã do carnaval teve como um dos destaques a comissão de frente, concebida e treinada por uma dupla de coreógrafos. Alex e Márcio trabalham juntos há 11 anos. Passaram pela Imperatriz Leopoldinense, Unidos da Tijuca e Vila Isabel. Estão na Viradouro há 2 anos e foram campeões pela primeira vez. Como tem bastante tempo juntos, assim, acho que a gente se respeita bastante e a gente consegue desenvolver uma escuta muito grande, né, um com o outro. E eu acho que é isso que faz a coisa acontecer. O Alex é coreógrafo da companhia na qual eu trabalho, então, como eu sou bailarino dele lá na outra companhia, eu consigo, eu acredito, né, traduzir melhor a ideia que ele está tendo, desenvolver melhor um pensamento que a gente está tendo. Então, acho que a escuta entre nós dois é muito importante, muito grande para o funcionamento assim, da comissão. As 17 mulheres que participaram da comissão de frente foram escolhidas depois de 2 audições e treinaram durante 4 meses. A coreografia que encantou a Marquês de Sapucaí foi inspirada numa lenda da Lagoa do Abaeté, na Bahia. Dizem que as ganhadeiras de Itapuã, ao lavar, né, aquela roupa à beira da Lagoa do Abaeté, elas ouviam uma sereia cantando. E aí elas repetiam aquele canto e aí vão se formando as músicas. E aí a gente usou essa imagem, né, tão forte, tão lendária, né, até como é a Iara da Amazônia. E só que foi muito difícil, né, esse processo da gente trazer
um aquário com 7 mil litros d'água para a avenida. A gente não sabia se o acrílico ia suportar o tamanho da força da água. A água não foi a da SEDAI. A gente estava com um pequeno problema com a água da SEDAI, então a gente teve que encher 7 mil litros de água mineral, inclusive para a gente garantir, né, a salubridade da sereia. Ela podia engolir a água, como ela enxergava, ela passou a avenida inteira de olho aberto, então tinha que ser uma água bem limpinha. O município do Rio de Janeiro completa 455 anos no próximo domingo. E a Rio TV Câmara preparou uma homenagem para a cidade maravilhosa. Nós vamos reexibir a série Turistando, que conta a história dos nossos principais pontos turísticos. O bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico a ser implantado no Brasil e o terceiro no mundo. Um dos pontos turísticos mais visitados, o Pão de Açúcar recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Até a próxima.